A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Permita-me apresentar, o meu nome é Michael Bastos e hoje eu gostaria de compartilhar uma curiosidade bíblica com você, isso mesmo. Caso você tenha a sua Bíblia perto de você, ou caso você queira fazer a leitura até mesmo através da internet, procure aí o texto de Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 7. E vamos estar fazendo a leitura desse texto. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 7. A minha Bíblia ela tem uma tradução um pouquinho diferente, mas o sentido da frase é o mesmo. E assim diz a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Bom, nós já sabemos pelas Escrituras que Jesus é santo. Temos a certeza disso, da santidade do nosso Senhor Jesus. Nós já sabemos que Ele é o verdadeiro, porque conhecereis a verdade vos libertar. Ele nos libertou de todo pecado. Mas Ele dá uma terceira informação. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Mas o que seria essa chave de Davi? Qual o significado dessa chave de Davi? O porquê que Jesus disse, eu sou aquele que tem a chave de Davi? Muitas vezes a gente lê isso e a gente não compreende, né? Mas o que é isso? O que Jesus quis dizer com isso? E como a maioria dos grandes teólogos sempre citam, a Bíblia interpreta a Bíblia. A própria palavra de Deus nos dá resposta para esta pergunta. Agora eu quero que você abra, para que nós possamos compreender essa chave de Davi, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 22, a partir do verso de número 20. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 22 e verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vemos que há uma repetição, das palavras do nosso Senhor Jesus. Finca-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Então, quem que era esse Eliaquim? Se nós lermos o contexto dessa passagem, nós vamos ver que Deus estava substituindo o antigo tesoureiro do reino de Israel por este novo tesoureiro, chamado Eliaquim. Qual é a função de um tesoureiro? Ele seria, na verdade, a espécie do ministro da fazenda, aquele que coordenaria a economia de Israel, aquele que teria acesso a todas as riquezas, a todas as finanças do reino. Então, quando Jesus ele diz, eu sou aquele que tem a chave de Davi, ele está querendo nos transmitir a ideia, a segurança que ele tem acesso a todas as coisas do Pai. Não estou aqui falando de dinheiro, não estou falando aqui de ouro, das coisas perecíveis, das coisas terrestres, mas a todo poder, a toda glória, a toda honra, a toda majestade do Pai. Um texto muito interessante ainda que fala um pouquinho sobre isso está em Romanos, capítulo de número 11 e verso de número 33. Vamos lá, vamos estar lendo a palavra do Senhor, Romanos, capítulo de número 11, para a gente meditar na palavra. Romanos, tá meio difícil aqui achar Romanos, tão fácil. Romanos, capítulo de número 11 e verso de número 33, que vai falar um pouquinho sobre essas riquezas. Ainda que nós utilizamos os melhores adjetivos na terra, não há palavras que possa fazer elogios à grandeza do nosso Deus. Mas Paulo, ele fala um pouquinho sobre isso. Olha o que ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Mas focando um pouquinho no verso de número 33, ó profundidade da riqueza. Então Jesus estava querendo dizer para a igreja de Filadélfia: eu tenho a chave de Davi, eu tenho a autoridade do Pai, eu tenho acesso a todas as coisas do Pai. A porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Porque assim era com Eliaquim, no reino de Israel. Ele tinha a autoridade do rei para fazer o que ele bem entendesse, para ter autoridade, para tomar as suas decisões e fazer aquilo que lhe parecia bem aos seus olhos. E assim é também com o nosso Senhor Jesus. Todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade está nas mãos dele. Ele tem a chave de Davi. Ele abre na hora que ele quer abrir e ele fecha na hora que ele quer fechar. E ninguém abre e ninguém fecha a porta que ele encerrou.